Olá, eu sou Charles Xavier e seja muito bem-vindo. Enquanto milhões de pessoas olham para uma transformação física e pensam, caramba, que evolução! Quase ninguém para pensar no que estava acontecendo por dentro dessa pessoa. Porque perder peso não é só perder gordura, é perder vício, é perder hábitos, é perder versões antigas de você mesmo, que às vezes ainda querem voltar. E no caso da Nicole Caroline, ela não só mudou o corpo, ela passou por um processo silencioso, emocional e brutal, de alguém que começou tentando ajudar outra pessoa, mas acabou sendo obrigada a se salvar primeiro. E agora eu te pergunto, será que toda transformação que a gente vê nas redes é realmente uma vitória? Ou algumas delas são um grito de socorro disfarçado de evolução? Se você quer mais histórias reais, sem maquiagem, sem romantização, se inscreve no canal agora, deixa o seu like monstro e ativa o sininho. Porque aqui a gente não fala só de shape, a gente fala do preço que vem junto com ele. Ela não começou como um fenômeno fitness, nem como referência de transformação, nem como exemplo de disciplina extrema. E isso já muda completamente a forma como você deve enxergar essa história, porque Nicole Caroline surgiu primeiro como uma jovem comum, estudante de enfermagem, vivendo uma rotina simples, dividida entre estudos, redes sociais e sonhos que ainda nem estavam totalmente definidos dentro dela. E foi justamente nesse cenário que tudo começou a ganhar proporções que talvez nem ela imaginava que seria capaz de sustentar emocionalmente. Quando ela entrou no relacionamento com o gordão da XJ, o que parecia ser apenas mais um casal jovem nas redes sociais, rapidamente se transformou em um fenômeno de engajamento. Porque não era só um namoro, era uma narrativa, era uma jornada, era uma história que envolvia obesidade extrema, metas absurdas de emagrecimento, dinheiro, desafio público e milhões de pessoas assistindo cada passo como se fosse um reality show da vida real. E nesse momento, Nicole deixou de ser só namorada e passou a ser parte de algo muito maior do que ela. E é aqui que muita gente não percebe o primeiro erro, porque quando você entra em uma história que não é só sua, você começa a carregar um peso que não escolheu. E Nicole virou apoio, virou motivação, virou incentivo constante para alguém que estava tentando mudar completamente de vida. E isso pode parecer bonito na superfície, mas por dentro exige uma força mental absurda, porque você não pode falhar, você não pode desmotivar, você não pode fraquejar porque milhares de pessoas estão assistindo. Ao mesmo tempo em que ela ajudava alguém a sair de um dos maiores níveis de obesidade possíveis, ela também começava, sem perceber, a entrar na própria jornada de transformação, mudando a alimentação, entrando na academia, perdendo peso. Mas diferente do que parece nas redes sociais, esse processo não começa com disciplina, ele começa com pressão, comparação e uma cobrança silenciosa que cresce a cada dia, até o ponto em que você já não sabe mais se está fazendo isso por você ou pelos outros. Quando você começa a mudar o corpo, o mundo muda com você. Mas não necessariamente de forma saudável, porque elogios começam a vir, números aumentam, seguidores aparecem e de repente você não é mais só você. Você vira referência, vira exemplo, vira alguém que não pode errar. E esse é o tipo de momento mais perigoso de qualquer transformação, porque a cobrança externa começa a moldar suas decisões internas. E Nicole entrou exatamente nesse ponto. Ela começou a perder peso, começou a mostrar resultados, começou a ser elogiada. Isso cria uma sensação viciante, porque a validação se torna combustível. E quanto mais você recebe, mais você quer manter. E quando você entra nesse ciclo, qualquer pequena recaída vira culpa, qualquer deslize vira fracasso. E o processo que deveria ser sobre saúde começa a virar um campo de batalha psicológico, onde você luta todos os dias contra você mesma. E ainda tem um fator que quase ninguém comenta. Ela não estava só vivendo a própria transformação. Ela estava dentro de um relacionamento que também girava em torno disso, com alguém que carregava uma pressão ainda maior, uma obesidade extrema, metas públicas, cobrança de resultados, e quando duas pessoas estão nesse nível de mudança ao mesmo tempo, o ambiente deixa de ser leve
ele vira tenso, porque qualquer queda de um afeta diretamente o outro. E foi nesse cenário que a relação começou a mostrar sinais de desgaste, não por falta de sentimento, mas por excesso de pressão, porque quando tudo na sua vida gira em torno de evolução, disciplina, resultado e expectativa, você começa a perder o espaço de respirar, de errar, de ser humano, e aos poucos aquilo que parecia uma jornada bonita começa a se transformar em algo pesado, onde você já não sabe mais se está evoluindo ou apenas sobrevivendo dentro da própria rotina. O término não foi só o fim de um relacionamento, foi o ponto de ruptura de uma fase inteira da vida dela. Porque quando você constrói uma rotina baseada em duas pessoas, quando você cresce junto, treina junto, muda hábitos junto e de repente isso acaba, o vazio não é só emocional, ele é estrutural. E Nicole teve que lidar com isso enquanto ainda estava sendo observada por milhares de pessoas esperando uma reação. E é nesse momento que acontece algo que muita gente não entende. Algumas pessoas desistem, outras pioram e algumas evoluem ainda mais. Não porque estão bem, mas porque estão tentando sobreviver. E foi exatamente isso que aconteceu, porque foi depois do término que ela intensificou ainda mais o processo, chegando a perder cerca de 24 quilos. Mas dessa vez com uma motivação diferente, não mais para acompanhar alguém, mas para se reconstruir. Só que aqui vem a parte mais importante dessa história. Ela mesma deixou claro que a maior transformação não foi física, foi interna. E isso muda completamente a interpretação de tudo, porque perder peso é visível, é mensurável, é fácil de mostrar, mas reorganizar a mente, aprender a se priorizar, entender seus limites e reconstruir sua identidade fora de um relacionamento, isso não aparece em foto, não viraliza, não dá like, mas é o que realmente define o processo. E isso levanta uma reflexão pesada. Quantas pessoas estão mudando o corpo hoje, mas continuam presas mentalmente em padrões antigos, em dependência emocional, em necessidade de aprovação? E no caso dela, o que parece ser uma história de superação também é um alerta silencioso de que nem toda evolução visível significa equilíbrio interno. E é exatamente aí que muita gente se perde. A história da Nicole não é só sobre emagrecimento, nem sobre relacionamento, nem sobre redes sociais. É sobre identidade, porque em algum momento da vida todo mundo vai precisar se olhar no espelho e entender se está vivendo por si mesmo ou tentando corresponder a expectativas externas que nunca vão parar de existir. Porque perder 12 quilos, perder 24 quilos, mudar o corpo, tudo isso é importante, sim. Mas não adianta nada se você continuar se sentindo insuficiente, se continuar se cobrando além do limite, se continuar buscando validação o tempo todo, porque nesse cenário o problema nunca foi o corpo, sempre foi a mente. E talvez a maior lição aqui seja exatamente essa: transformação de verdade não é a que impressiona os outros, é a que te dá paz quando ninguém está olhando, é a que te permite descansar sem culpa, comer sem medo, treinar com propósito e não com desespero, porque quando você chega nesse nível, você não depende mais de aprovação. Então, antes de você se comparar com qualquer transformação que você vê na internet, se pergunta uma coisa simples: você quer mudar seu corpo ou você quer fugir de quem você é hoje? Se esse vídeo te motivou, comenta aqui embaixo: eu quero mudar de verdade. E se você quer aprender a construir um shape com consciência, disciplina e sem se destruir no processo, tem o link no final do vídeo com uma oferta imperdível para você. Se inscreve no canal Bolonatic, deixa seu like monstro, por gentileza, se você gostou desse vídeo, e ativa o sininho, porque aqui você não só evolui o físico, você evolui a mente junto. Eu sou Charles Xavier, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Calma, presta atenção agora, porque isso aqui pode ser exatamente o que vai definir como você começa 2026. Se você quer virar o ano com o pé direito, focado, disciplinado e cuidando de verdade da sua saúde e do seu corpo, esse é o momento. Enquanto muita gente vai começar o ano prometendo: segunda eu volto, você pode começar agora com um plano claro, organizado, possível de seguir.
eu acabei de liberar o pacote completo Balonade, um combo pensado para quem decidiu que 2026 não vai ser mais um ano qualquer. Treino masculino de 8 semanas estruturado por fases com execução detalhada para evoluir de verdade. Treino de 8 semanas para mulheres focado em quadríceps e glúteos usando técnicas que realmente transformam perna e glúteo. Dieta de bulking de 12 semanas organizada passo a passo para ganhar massa com qualidade. Dieta de cutting de 12 semanas feitas para secar, mantendo o máximo de músculo. Agora, presta atenção nisso aqui. Esses métodos seguem a mesma linha de trabalho usada pelo coach brasileiro famoso, que levou 2 atletas ao topo do Mr. Olímpia. Um combo desse nível normalmente custa entre 300 e 500 reais. Mas para você que quer começar 2026 com foco, saúde e direção, eu liberei tudo isso por apenas R$19,90. Isso mesmo, R$19,90. Menos que um lanche, menos que um pré-treino e infinitamente mais barato do que começar mais um ano prometendo mudança e não fazer nada. Se você quer entrar em 2026 com o pé direito, cuidando do corpo, da mente e construindo um shape que representa disciplina e respeito próprio, essa é a sua chance. Clica no link agora, garanta o combo, começa hoje. QR Code vai direto, não deixa o próximo ano começar igual aos outros. E se você estiver vendo esse vídeo, você levará de brinde um treino completo focado, com ênfase em bíceps e tríceps, para te ajudar a ter braços imensos. Aproveita! Sangue, suor e disciplina Balonade 2026 começa diferente. Garante já!